Então, uma forma como João do Rio constrói a sua crônica está baseado nesse elemento de sociabilidade. É como se ele estivesse tentando transformar aquela experiência na própria forma da crônica que ele cria. Meu nome é Marcos Vinícius Nogueira Soares, eu sou professor associado de Literatura Brasileira do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro do LABELE, Laboratório de Estudos de Literatura e Cultura da Belle Époque, sediado na mesma instituição. Neste ano de 2025, o LABELE comemora 10 anos de atividade e, para se comemorar essa data, resolveu organizar uma coleção de livros de autoria dos seus pesquisadores. O livro com o qual eu participo desse projeto se chama Crônica Brasileira da Belle Époque, Ensaios. É uma tentativa de imersão nos periódicos brasileiros da virada do século XIX para o XX, com o intuito de investigar a produção cronística do período. Esse livro também não deixa de ser uma continuação de um livro que publiquei em 2014, intitulado A Crônica Brasileira do século XIX, Uma Breve História. Livro no qual eu tratei dos primórdios da produção da crônica do Brasil, envolvendo autores como Justiniano José da Rocha, José de Alencar, Francisco Otaviano, até a obra de Machado de Assis, especialmente as das décadas de 70 e 80. Mas já no livro do LABELE, o que eu procurei fazer foi reunir boa parte dos ensaios produzidos durante esses 10 anos. Eu busquei analisar a crônica tendo por base o pressuposto de que suas condições específicas de publicação e circulação afetam a sua própria configuração. Daí o meu interesse em confrontar as realizações dos gêneros em seus diferentes suportes, seja jornal, livro especialmente, bem como também de analisar as articulações da crônica com as novas mídias que surgiram na época, no caso o telégrafo, o fonógrafo e, sobretudo, o cinematógrafo. Daí, no meio dessa pesquisa, autores acabam se destacando mais, e posso mencionar aqui Machado de Assis, Olavo Bilac, Elvira Gama, Medeiros de Albuquerque, Carmo de Dolores e, especialmente, João do Rio, que acaba ganhando maior relevo na minha pesquisa por conta da sua importante contribuição para a modernização do gênero. Então, por conta disso, eu dividi o livro em duas partes. Tá? Uma primeira parte engloba os ensaios que abordam temas diversos, né, e autores variados. À medida que, especialmente, a relação da imprensa e do jornalismo na sua relação com as novas mídias, como já mencionei aqui, que surgiram naquele momento, tentando estabelecer contatos, né, da produção cronista com essas novas mídias. E aí, nesse caso, a cinematografia, no primeiro ensaio que eu publiquei dessa primeira parte, destaca autores como Elvira Gama e João do Rio. No segundo ensaio, tratei de uma crônica de Olavo Bilac, né, nesse segundo ensaio da primeira parte, que ele reage, né, a estreia do cinematógrafo, ou melhor dizendo, do cinetógrafo, de Thomas Edison no Rio de Janeiro. Essa reação é interessante porque Bilac, ao mostrar o que implicaria em termos de efeito artístico até, ou contrário à arte, para ser mais preciso, o cinetógrafo poderia provocar, inclusive causando um certo embaraço para aqueles que se dedicavam ao fazer literário ou mesmo ao fazer jornalístico. No terceiro ensaio, eu vou tratar de uma série interessantíssima, produzida na Gazeta de Notícias, já aí no século XX, no início do século XX, entre os anos de 1903 e 1904. Essa série, intitulada Cidade, publicada pela Gazeta de Notícias, ela vai, a princípio, tentar dar conta
dos processos decorrentes, e eu poderia dizer processos civilizatórios, decorrentes das intervenções urbanísticas que estavam se processando naquele período, né, período da famosa reforma de Pereira Passos. Ao mesmo tempo, tentei também, a partir do que se deu na Fortuna Crítica relativa a essa série, que pesquisadores atribuem a série a João do Rio. Ela era assinada com pseudônimo X. E eu tento mostrar que, na verdade, a despeito dessas afirmações da autoria de Paulo Barreto, né, ela, na verdade, não seria dele. Então, são duas direções que eu tento dar conta na interpretação que eu ofereço a respeito dessa série A Cidade. Fechando essa primeira parte, eu vou fazer uma espécie de corte de um ano-chave, que é o ano de 1907. E aí eu vou tentar, a partir da produção de vários autores, entender como é que a crônica funcionava em diferentes veículos de divulgação jornalística. Então, tomando como base o cinematógrafo, a série Cinematógrafo de 1907, por isso que eu entendo que é um ano-chave, eu vou paralelamente analisar outras produções, outros cronistas, lidando com o mesmo arsenal noticioso. E aí ver como é que cada um, de alguma maneira, relabora essa notícia, que é, como a gente sabe, uma das bases da crônica, né? A chamada crônica moderna. Pois bem, aí tem a segunda parte, né? Que, como falei, eu dedico a João do Rio. O primeiro artigo que eu vou dedicar a João do Rio vai tentar dar conta de uma trajetória iniciada no final do século XIX até o momento em que eu entendo que o João do Rio alcançou a celebridade. Quando ele, na verdade, o nome dele começa a ser reconhecido não só como um grande jornalista, mas também como um grande escritor, que é o ano em que ele publica As Religiões no Rio. Então esse ensaio tenta dar conta da produção inicial, no final do século XIX, especialmente na cidade do Rio, do Patrocínio, onde ele ali se manifesta principalmente como um crítico de arte, literatura, até de música, e de viés positivista, naturalista, até a entrada dele na Gazeta de Notícias em 1903, trazendo já o pseudônimo João do Rio, chegando à produção da série que vai dar origem depois ao livro As Religiões no Rio, quando ele atinge a sua carreira decola, quando ele atinge a sua grande celebridade. Nesse artigo eu também tento dar conta da paternidade do pseudônimo João do Rio. Conforme eu pude perceber na pesquisa que eu fiz, não teria sido do Paulo Barreto. O pseudônimo já existia antes, e o que o João do Rio faz, ou melhor dizendo, o que o Paulo Barreto faz, é adotar esse pseudônimo a partir da sua entrada na Gazeta de Notícias em 1903. O segundo ensaio sobre a obra de João do Rio vai estar associada ao material jornalístico que acabou servindo de matriz para a elaboração do livro mais famoso, sem dúvida nenhuma, do João do Rio, que é A Alma Encantadora das Ruas. Então eu vou estar preocupado não propriamente com o resultado final que ele apresenta no livro, mas especialmente com o que ele apresentou no jornal e que depois se transforma no material do livro. Principalmente as séries de reportagem que ele constrói na Gazeta de Notícias, e tentando, a partir dessa articulação, mostrar o quanto havia mais de um repórter do que propriamente de um cronista. Embora fosse possível encontrar elementos de crônicas nesse livro, que, como eu gosto de dizer, é um livro que é uma espécie de coletânea de gêneros, né? Tamanha diversidade que há dentro dele. Por fim, o último artigo sobre João do Rio, que finaliza também o livro, eu me debruço aí de maneira mais detalhada sobre a minha mais importante série cronística escrita por João do Rio, que é Cinematógrafo. E aí eu tento entender como ele lida com o fenômeno da cinematografia, mas não como
linguagem artística, tá? A minha preocupação é o contrário, que até muitos críticos gostam de defender, que João do Rei, na verdade, não está lidando com a linguagem artística das películas que ele via. Ele está lidando muito mais com essa experiência de sociabilidade que ocorria dentro das salas de projeção. Então, uma forma como João do Rei constrói a sua crônica está baseado nesse elemento de sociabilidade. É como se ele estivesse tentando transformar aquela experiência na própria forma da crônica que ele cria para a Gazeta de Notícias em 1907, se tornando uma experiência bastante interessante, instigante, e eu diria até de uma certa ruptura em relação à tradição cronística praticada até aquele momento. Em suma, eu espero que esse livro seja uma contribuição para os estudos de um gênero ainda tão pouco apreciado pela historiografia literária brasileira. Obrigado.